Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Um dia depois da ameaça que Macron, presidente francês, fez a Putin dizendo que poderia enviar para a guerra na Ucrânia os seus soldados, a Rússia dá uma resposta extremamente dura e, por que não dizer, humilhante, lembrando um fato histórico extremamente doloroso para os franceses. Apoiadores de Putin lembram Macron do que aconteceu com Napoleão, que simplesmente foi humilhado e destroçado em solo russo no século XIX. E Putin vai além, dizendo que tem condições de derrotar toda a França e também a civilização como um todo. Mas aí já fica aqui a minha pergunta: ninguém será capaz de parar esse lunático? Putin vai dizer, falar e fazer o que quiser nesse conflito contra a Ucrânia? Para você entender todas essas declarações e principalmente repercussões, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, com uma resposta humilhante que a Rússia deu à França. O Macron falou o que quis, mas levou um tapa na boca e assim, sem luva de pelica, ou melhor, com luva de boxe. O cara ficou banguela, parece o Bambam apanhando do Popó naquela pataquada, naquela luta ridícula que aconteceu. Mas vamos lá para o assunto de hoje. Aliás, antes de eu mostrar as reportagens, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito no canal, dá aquela força, aquela moral, clicando no botãozão vermelho aqui embaixo, ajudando a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Galera, falta tão pouco. Com a sua ajuda nesse vídeo, fazendo esse vídeo dominar a plataforma, vai faltar muito menos. Conto com a sua ajuda, vai lá, se inscreve, não esquece de badalar o sininho das notificações. E eu já quero te fazer uma pergunta, aliás, reforçar a pergunta que fiz. Ninguém vai calar o Putin? Ele vai continuar ditando as regras nesse conflito? Coloca aqui nos comentários o que você pensa dessa atitude completamente arrogante do Putin, que simplesmente disse que vai fazer e acontecer. O que você pensa disso? Coloca aqui nos comentários. Valeu pela sua inscrição, não esquece, vai lá agora, se inscreve e deixa seu like. Bora para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje? Então simbora, porque o negócio esquentou. A chapa tá quente pro lado da França. G1 diz assim no seu título: qualquer tropa francesa na Ucrânia terá o destino do exército de Napoleão, disseram aliados de Putin a Macron. Galera, assim, eu não poderia pensar numa resposta mais adequada, numa resposta mais dura, que mexe com algo que de fato é muito importante para os franceses, o seu orgulho. E o povo francês, o povinho orgulhoso, é o povo francês, povo de nariz em pé, e levou uma surra no século XIX, em 1912, quando tentaram invadir a Rússia com um gigantesco exército, e a Rússia utilizando do general inverno, lembrando que a França de Napoleão conseguiu chegar até mesmo a Moscou, capital do Império Russo, só que depois, com uma resistência e a ajuda do general inverno, eles fizeram uma retirada extremamente longa e desastrosa e basicamente tiveram o seu exército dizimado. E os russos, claro, lembraram o Macron dessa tragédia francesa. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender tudo. Vou até dar um zoom aqui para você enxergar direitinho. Abre aspas aí para os aliados de Vladimir Putin. Para manter o seu poder pessoal, Macron não poderia pensar em nada melhor do que deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Suas iniciativas estão se tornando perigosas para os cidadãos franceses. Fecha aspas, disse Volodin em seu perfil oficial na mídia social. Tobias, quem é Volodin? Parece até Volodymyr Zelensky, calma, tem nada a ver. Volodin é justamente o presidente da Duma, que é a Câmara Baixa lá da Rússia, que seria aqui, mais ou menos no Brasil, a Câmara dos Deputados Federal. Lá no Congresso, Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, Senado Federal, Câmara Alta. Lá é a Duma, a Câmara Baixa, onde tem os deputados, e o presidente dessa Câmara, que é obviamente um fantochezinho do Putin, mandou essa daí. Mas galera, do ponto de vista histórico, mandou bem pra caramba. Vamos convir, assim, eu sou totalmente contra a postura do Putin, mas o cara pegou uma referência histórica, assim, muito bem feita. Mas calma que não acabou, não. Ele continuou, abre aspas novamente. Antes de fazer tais declarações, seria correto que Macron se lembrasse de como terminou para Napoleão e seus soldados, mais de 600 mil dos quais foram deixados caídos em terra úmida, fecha aspas. Meu amigo, fica cada vez mais
humilhante para a França ter que ouvir isso dos líderes russos. Mas espera, você acha que acabou? Claro que não. O tom subiu ainda mais e agora quem falou foi o ex-presidente da Rússia. A Rússia já teve presidente que não o Putin, mas era mais uma vez um fantochezinho dele, o Putin Boy, agora no caso aí o Dmitry Medvedev, que já foi presidente e hoje trabalha lá é um dos secretários de segurança da Rússia, algo mais ou menos desse tipo. Se liga, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, sugeriu que Macron tinha delírios perigosos de grandeza e disse que sua declaração era um exemplo de como o pensamento político ocidental havia se tornado falho. Então agora é a Rússia que pensa direito, é a Rússia com mania de grandeza histórica é que pensa direito, invadindo um país livre, né, e democrático como é a Ucrânia, soberano, né, como é a Ucrânia. Pois bem, galera, o Ocidente está ficando muito mal. Estão deixando o Putin falar tudo o que quer. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra os anos 30. O que aconteceu nos anos 30? Lá na Europa, especialmente na Alemanha, um cara de bigodinho ridículo começou a falar um monte de barbaridade e um bando de político frouxo deixou ele falar o que quis, todo mundo com medo do conflito, fazendo política do apaziguamento e simplesmente o que aconteceu? Você sabe da história, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, eu alerto mais uma vez, até quando o Ocidente vai dar essas respostas frouxas para Vladimir Putin, deixando ele ficar com a iniciativa da narrativa, está ganhando principalmente no discurso. Olha só, a Ucrânia está passando por maus momentos porque o Ocidente, em especial os Estados Unidos, resolveu não apoiar mais a Ucrânia. E eu já disse aqui muitas vezes, o que a Ucrânia passa é culpa dela. É culpa dela no sentido de não ter se proposto a se defender adequadamente, não ter desenvolvido o seu país, porque é vizinho de um país ditatorial com mania de grandeza desde sempre, a Rússia. Entregou em 94 o seu arsenal nuclear e não preparou as suas forças armadas adequadamente. E hoje dependem de quem? Dependem justamente do Ocidente para ajudar. Quando eu digo que a culpa é dela, não a culpa pela invasão, obviamente. Isso é a culpa do lunático, do Putin. Mas não conseguir se defender, a culpa é dela. E a Europa está deixando o Putin ganhar espaço. Europa, toma cuidado. A história já mostrou como é que isso termina. Mas calma, você acha que terminou? Não, fica pior. Medvedev continua, abre aspas para ele mais uma vez. Os herdeiros mesquinhos e trágicos de Bonaparte, experimentando as dragonas douradas arrancadas há 200 anos, estão ansiosos por vingança com magnitude napoleônica e estão proferindo absurdos ferozes e extremamente perigosos, fecha aspas, disse Dmitry Medvedev. Não entendeu nada? Peraí que eu vou te explicar. Olha só, dragonas douradas é aquilo que ia nos uniformes militares lá do século XIX, que ia no ombro aqui, né, dos militares. Então as dragonas douradas, é como se fossem as ombreiras, tá? E essas dragonas foram arrancadas de Napoleão há mais ou menos 200 anos, sabe por quem? Justamente pelos russos, que derrotaram o então invencível Napoleão, que colocou até a família real portuguesa para correr de Portugal e alterou profundamente a história do Brasil com isso. Ou seja, simplesmente ele está dizendo que o Ocidente, a França em especial, sabe o que a França está querendo? Vingança. Será que é isso mesmo? A França quer vingança pela humilhação que sofreu lá no século XIX? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários se você acha aí que a França tem razão em querer mandar soldados para a Ucrânia. Eu já disse a minha opinião no vídeo passado. Claro, tem razão e tem que fazer isso quanto antes. Até para dar uma resposta para o Putin. Fala aí, Putin. Não só chegamos com soldados, como chegamos aqui com toda a infraestrutura, logística, caça e tudo que precisa. Não tem que atacar território russo, mas tem que defender o território ucraniano. Tem que dar uma demonstração de força para o Putin, porque se não o fizer, o Putin vai continuar dando passos cada vez mais largos em direção ao Ocidente. Daqui a pouco, vocês vão ter que parar a Rússia nas suas fronteiras. Mas eu quero saber, obviamente, a sua opinião. O que você pensa disso? O Ocidente, a França quer vingança e teria novamente uma derrota absurda em nível napoleônico? Calma. Calma aí que eu tenho mais uma manchete para mostrar para você. Quero saber primeiro seus comentários. Coloca aqui o que você pensa a respeito disso. Mas eu tenho mais uma reportagem para mostrar para você.
E na boa, é mais uma ameaça. É mais o Putin fazendo o que ele sabe fazer. Sabe quem o Putin tá me lembrando agora? O Putin tá me lembrando o Kim Jong-un, o pão de queijo, o Pokémon coreano, que toda hora faz chiliquezinho com as suas armas nucleares. Olha, eu tenho armas nucleares para acabar com todo mundo. Peraí, não é só o Putin que tem arma nuclear nesse mundo, não. Se liga nessa próxima reportagem, a ameaça global que o Putin faz. CNN Brasil. Putin alerta o Ocidente para risco de guerra nuclear e abre aspas, destruição da civilização, fecha aspas. Oh, meu Deus, esse tipo de fala toda hora. Lembre-se, galera, a Guerra Fria foi o momento mais perto que nós tivemos aí de uma terceira guerra mundial e de uma guerra nuclear. Mas deixa eu te lembrar por que ela não aconteceu. Justamente devido à destruição mútua assegurada, ou seja, a capacidade que Estados Unidos e União Soviética tinham de destruir um ao outro. Ah, então quer dizer que o Putin vai destruir a civilização. Cara, destruir a civilização significa destruir a própria Rússia, e eu tenho certeza do que eu vou te dizer aqui. Olha só, se liga. A Rússia tem armas nucleares? Tem. Muitas, com toda certeza. Mas você sabe qual foi a vida da Rússia de 1991 até hoje, ou seja, do fim da União Soviética até os dias de hoje? Foi crise atrás de crise. Claro, teve um momento onde a Rússia teve um salto econômico devido à grande valorização das commodities, ou seja, quando o gás natural, quando o petróleo, quando o carvão tiveram altamente valorizados e a Rússia ganhou muito dinheiro. Claro, ganhou, modernizou bastante suas forças armadas e grande parte delas já pereceram na Ucrânia. Mas não ache que a Rússia tem o maior arsenal de todos em plena operacionalidade. Não tem, isso custa bilhões para manter. E a economia russa não é essa Coca-Cola toda. Nós não estamos falando dos Estados Unidos, não. Então se liga, o Putin tem poder, o Putin tem armas nucleares e ele tem muita força. Mas galera, ele não é o único no mundo, mas parece que o mundo inteiro está morrendo de medo com o rabinho entre as pernas e ninguém dá uma resposta dura. E sabe de quem deveria vir essa resposta? Não é dos Estados Unidos, não. É da Europa. A Europa é que está sendo ameaçada. E a política que o Donald Trump está querendo colocar, caso seja eleito, é uma política que os Estados Unidos já usou no passado. Uma política de não intervenção. Uma política que os Estados Unidos deixavam os problemas da Europa para a Europa resolver. Porque, mais uma vez, é um problema europeu. Todas as guerras mundiais, na verdade, foram guerras europeias, causadas por países europeus. Os Estados Unidos sempre entrou no conflito depois que ele já tinha começado há anos. Tá? Então se liga, a Europa precisa acordar. Acorde, Europa, vocês vão ter que parar o Putin nas suas fronteiras. Ou vocês ajudam a Ucrânia a se defender, ou a chapa vai esquentar. Dê uma resposta forte ao Putin. Se liga nas letrinhas pequenas. O presidente Vladimir Putin disse aos países ocidentais, nessa quinta-feira 29, que eles correm o risco de provocar uma guerra nuclear se enviarem tropas para lutar na Ucrânia. Alertou que Moscou tem as armas para atacar alvos no Ocidente. Ah, vá tomar no sei lá onde. Ah, então só a Rússia que tem isso daí. A Europa não tem. A França não tem arma nuclear, não tem submarino, a Inglaterra também não. Porta-aviões que a Rússia sequer tem. Ah, então é assim. Até quando esse cara vai ficar ditando as regras? E é simplesmente, olha o que é que aconteceu. O Macron passou, foi vergonha. O Macron foi sozinho. Tentou dar uma lacrada. E o que aconteceu? Todos os líderes do Ocidente, principalmente da OTAN, se apressaram para falar, ó, Macron tá ficando doido, viu? Ninguém vai mandar a tropa, a Alemanha não vai, Inglaterra não vai, Estados Unidos menos ainda. Até porque, como eu já referi, tá longe do conflito. E aí, a França vai ficar no blefe? Simplesmente blefaram ali no truco e o Putin pediu 6, o Putin dobrou a aposta e o Macron passou vergonha. Mas e você? O que você pensa disso? Da Europa mostrando sua frouxidão e o Putin mostrando a sua força. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito, muito importante aqui para o canal. Agora, você chegou até aqui, galera, vamos dar um gás, vamos dar uma acelerada nesse vídeo para chegar logo aos 100 mil inscritos. Galera, isso vai ser muito importante para o canal. Vai ser um gás muito forte aqui para que os vídeos continuem de forma diária, todo dia, 6 horas da manhã. Então clica aqui na logo do canal, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa seu like e o seu comentário, porque isso é muito, muito importante.
Obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado das informações e, óbvio, da minha análise, tanto quanto visceral, porque, na boa, já tô de saco cheio de ver o Putin aí arrotando esse caviar todo como se ele tivesse uma força armada maravilhosa. Lembre-se, o que a Rússia tinha de melhor pereceu na Ucrânia, um país fraco, um país pobre e vizinho, que a Rússia até hoje não conseguiu anexar. E eu repito, a OTAN enviou muita coisa para a Ucrânia, mas não foram as suas armas classe A, nem na quantidade, tampouco na qualidade. Ou o contrário, não na qualidade, tampouco na quantidade necessária. Mas esse é o meu pensamento, quero saber o seu. Coloca aqui nos comentários e não esquece de clicar aqui e se inscrever. Bora chegar aos 100 mil inscritos? Conto com a sua ajuda. Vai lá, clica aqui ó, e se inscreve. Beijo do Toby, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Fui!